Olá, amados e amadas do Senhor. Espero que estejam na graça e na paz. A palavra de Deus nos diz que Abraão creu contra toda a esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. O livro de Romanos é o maior livro do Novo Testamento. E não é por causa dos números de páginas ou capítulos, mas sim em relação de ser um livro doutrinário, por ser diferente das demais cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Em Romanos, Paulo escreve para fazer uma defesa da fé. Portanto, a carta aos Romanos é uma defesa da fé, ou seja, do Evangelho da Graça. Podemos até considerar que, se não fosse uma epístola, poderia ser chamada de o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Paulo. Por isso, Paulo usa Abraão, que teve uma promessa de Deus em que teria um filho, mesmo vivendo o impossível. Mas a chave é que esse filho seria o início de muitos filhos que Abraão teria. E assim, Abraão seria chamado pai de multidões. Isso tudo podemos conferir em Gênesis, pois Deus fez uma promessa a Abraão que teria um filho, e além de ser Abraão chamado de pai das multidões, todas as famílias seriam abençoadas. Mas para que isso acontecesse, era preciso acontecer o improvável, pois era necessário o nascimento de um filho, assim como vemos aqui no verso 18. E esse verso 18, ele nos ensina que Abraão, já sendo um homem velho, avançado de idade, com mais de 90 anos, mesmo assim ele creu, mesmo com toda a circunstância dizendo que não. Por que é que Paulo diz que Abraão creu contra a esperança? Paulo mostra que Abraão foi justificado diante de Deus, porque creu independente do seu estado físico e da sua esposa Sara, pois aquele que havia prometido era poderoso para cumprir tudo o que promete. Agora entenda que não foi só por causa do filho que viria a ser chamado Isaque, e sim pela descendência, por onde nasceria o Salvador de nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreendeu? A promessa de Deus para Abraão foi cumprida em Cristo Jesus, e agora, por intermédio de Cristo, todo aquele que aceitar a Cristo como seu único Salvador é salvo e faz parte de toda a família abençoada, prometida por Deus. Sabe, amados, às vezes você pode estar pensando que Abraão era um homem especial. Talvez você pode estar pensando que não existe mais saída para você. Às vezes você acredita que os seus erros são gigantescos, e isso é primordial para não ter mais condição de ser um dia chamado Filho de Deus. Amados, você está pensando totalmente errado. Veja, a vida de Abraão foi marcada por fracassos, por erros, por pecados, mesmo ele tendo sabedoria e bondade. Qual é a diferença de Abraão comigo ou com você? Nenhuma. O segredo é que Abraão confiou a sua vida não a rituais ou na religiosidade feitos pelo seu povo, e sim naquilo que Deus havia prometido. Por isso ele é chamado o pai da fé. Talvez você tenha aceitado a Cristo, mas não consegue ver saídas em seus problemas. Talvez você esteja confiando seus próprios recursos em sua própria força física, e nada disso tem trazido resultados. Sabe, amados, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador e nós entregamos todos os nossos problemas, pecados, a retribuição de Cristo é que ele nos justifica, assim como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, lembre-se que Abraão creu contra a esperança.
Abraão enfrentou os obstáculos, sendo fortalecido pela fé. Que você possa conhecer esse amor de Cristo, mesmo que seja imenso, o suficiente para não compreendermos, pois é com a fé que somos preenchidos de toda a plenitude da vida que vem de Deus. Creia, mesmo que seja contra a esperança. Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus Cristo. Guarde em seu coração. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais.